O Grupo Global de Comunicação hoje tem a honra de ser recebido pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Autêntico, de forte personalidade, em 2018 foi eleito pela maioria dos brasileiros que almejavam uma nova política, principalmente pautada por probidade após anos de uma organização criminosa que assolou o país e assolou o nosso erário público. Em 2019, com Jair Messias Bolsonaro na presidência em 2019, o Brasil teve a sua retomada econômica. E com a pandemia, o governo federal está fazendo diversas ações para salvar vidas e a economia. O Brasil não pode parar. Os brasileiros querem saber a verdade. E hoje é a oportunidade de conversarmos com o presidente, falarmos sobre a pandemia, a retomada econômica, a CPI, vacina e voto auditável. Boa tarde, presidente. Boa tarde, uma pauta bastante extensa, mas que eu fico feliz em você demonstrar interesse por ela. Realmente, em 2018, tivemos 2 milagres. A minha sobrevivência e também a minha eleição. Estava num partido que tinha 8 segundos de tempo de televisão e praticamente 0 de fundo partidário. Então a minha campanha custou um pouco mais de R$2 milhões, recursos arrecadados via internet. Assumimos em janeiro de 2019 um Brasil com seríssimos problemas na questão ética, moral e econômica. Toda eleição que eu participei, nos últimos 30 anos, já que eu fui 2 anos vereador no Rio de Janeiro também, todos os candidatos ao executivo, prefeitos, governadores e presidentes, falavam em combater a corrupção. Isso era apenas uma bandeira sem mastro por ocasião destas campanhas. Nós demonstramos e mostramos que podíamos fazer da forma que havíamos nos comprometido por ocasião das eleições. Isso passou por uma independência minha para poder escolher meus ministros e presidente de bancos, bem como presidente de estatais. Estamos completando 2 anos sem corrupção no governo. O que essa CPI busca rotular em mim é a pecha de corrupto sem ter comprado uma só dose de vacina, sem ter pago um só centavo para quem quer que fosse. Brasília é o paraíso dos lobistas. Aqui o pessoal tenta vender lote na lua para você. Entra quem quiser. E nós vimos aqui que a CPI derivou várias vezes, ficou divagando sobre cloroquina, gabinete paralelo, ou a tentativa de alguns lobistas, alguns muito mal sucedidos aí fora, tentar vender um lote na lua para nós. Nós criamos programas de integridade desde que assumimos. Os ministérios pioneiros foi a saúde e a agricultura. É quase impossível você vencer as barreiras que nós colocamos nesses ministérios. Hoje em dia temos em todos. Além de um grupo de fora do ministério que trabalha lá dentro, composto por pessoas da CGU, Controladoria Geral da União, a Advocacia Geral da União e Polícia Federal. Se você conseguir vencer isso aí, você tem pela frente, de novo, o próprio TCU. E, obviamente, estamos numa situação de impossibilidade de se fraudar. Se um dia acontecer algum problema, o nosso governo será o primeiro em colaborar com as investigações. A CPI não quer apurar isso. O próprio Renan Calheiros disse, logo que assumiu os trabalhos, que aquela CPI não se destinaria a apurar desvios de recursos. E deu sinal claro que estava blindando governadores. Se pegarmos apenas um caso, o consórcio do Nordeste, através do seu operador, Carlos Gabas, ele gastou 49 milhões de reais e não recebeu um respirador sequer. O outro lado da CPI não é o lado governista, porque não existe o lado governista. O lado isento entrou com requerimento para convocar o Carlos Gabas. E ele foi flagrosamente derrotado. O que eu poderia dizer também? Que emendas do senhor Omar Aziz,
que é o presidente da CPI, emendas do senador Renan Calheiros, ou melhor, do irmão do senador Renan Calheiros, Renildo Calheiros, tendo o relator Randolfo Rodrigues, eles tentaram aprovar a possibilidade de estados e municípios adquirirem vacina sem a certificação da Anvisa e sem licitação. Para alguns, ou para muitos, governadores e prefeitos seria um paraíso, porque a conta, no final, quem pagaria sou eu. Seria a mesma história dos respiradores comprados em casa de via, onde se processa maconha, né, e não chegaríamos em lugar nenhum, porque, afinal de contas, né, não haveria licitação. Poder comprar vacina de qualquer lugar do Brasil. Do Brasil, não, do mundo, porque não tinha a certificação da Anvisa. Frustramos este sonho destes parlamentares. E hoje, na CPI, eles tentam nos acusar o tempo todo aqui, eles tentaram fazer e não conseguiram. Quando você vai para a questão econômica, a pandemia surpreendeu o mundo, né? Ninguém sabia o que poderia acontecer. Então, desde o primeiro momento, o Supremo Tribunal Federal deu amplos poderes para governadores e prefeitos decidir a questão da pandemia. Eu tinha poder, por exemplo, de decretar lockdown, de fechar o comércio, decretar toque de recolher, entre outros. Não fiz isso. A minha recomendação foi a de que deveríamos preservar e tomar um cuidado especial com o pessoal com comorbidade, com certas doenças, bem como os idosos. E por que eu não fui além disso? Porque a medida restritiva que eu, porventura, tomasse, os governadores poderiam agravá-la e os prefeitos agravar decisões de governadores. Então ficou uma coisa sem comando. No final da linha, quem decidia isso era o prefeito. Conversei com alguns prefeitos ao longo da pandemia e falei para ele, perguntei, por que tu fechou a sua cidade? Sem nenhum caso de Covid. Porque se eu não fizesse nada, estaria sendo acusado de ser omisso. E eu não posso ser omisso, que poderia processar. Então, muitos prefeitos tomaram medidas restritivas, burlando o artigo 5º da Constituição, que o artigo 5º está lá nas cláusulas pétreas, fala das direitos e garantias individuais. E tem direito ali que você não pode abrir mão dele, de ir e vir. Como é que você manda todo mundo ficar em casa, como muitos governadores mandaram, fica em casa, e tiraram o ganha-pão dessas pessoas? Temos no Brasil aproximadamente 38 milhões de pessoas que viviam na informalidade. É o churrasquinho de gato, é o biscoito aí no arquibancada de jogo de futebol, é um camarão na praia, é uma água no sinal luminoso. Este pessoal perdeu toda a sua renda e foram obrigados a ficar em casa. E teve muitos municípios, muitos estados que botaram as suas forças de segurança nas ruas para punir, para prender, para algemar pessoas que, porventura, estivessem tentando o seu ganha-pão em praça pública. Isso é uma irresponsabilidade, porque a fome mata. O vírus pode matar, mas a fome mata. O que nós fizemos para atender essas pessoas? A criação do auxílio emergencial. Durante 5 meses foi R$600. Mas por mês, isso representava para nós, o Poder Executivo, um endividamento de aproximadamente 50 bilhões por mês. Eu sei que a vida não tem preço, mas não tínhamos como nos endividar mais. Passamos para 300 e concluímos o ano dessa maneira. O que nós evitamos que acontecesse? Que pessoas famintas fossem para as ruas para invadir o supermercado, né, e para fazer outros atos que ninguém poderia aceitar. Evitamos nesse primeiro momento. E, agora no corrente ano, novamente, foi para R$250 o auxílio emergencial. Alguns falam que é muito pouco. Só que hoje em dia, a média do Bolsa Família são de R$192. E digo para você, somente o ano passado, nós gastamos em torno de 320 bilhões com auxílio emergencial, que equivale a pouco mais de 10 anos do Bolsa Família. Então, o governo fez a sua parte, além de atender aquelas pessoas que tinham empregados com carteira assinada, através de um programa chamado Pronamp. Presidente, esse auxílio emergencial foi muito significativo no período da pandemia. As famílias ficando mais em casa, teve um aumento na inflação, o consumo aumentou e os brasileiros eles estão ansiosos para saber, o governo federal vai continuar pagando esse auxílio nos próximos meses, no próximo ano, enquanto essa pandemia ainda perdurar, porque é uma doença que, infelizmente, mesmo com a vacina,
a todo vapor não vai parar por tão cedo. Nós estamos no limite do endividamento. Se nós aqui ocasionarmos solavancos no mercado, vem inflação. Tá? Vem a valorização do dólar frente ao real. Você vê, os combustíveis nossos são atrelados ao preço do dólar aqui dentro e o preço do barril de petróleo lá fora. E um grande impulsionador da inflação são os combustíveis, que a gente pode falar sobre isso também, porque o preço está bastante alto. Então, o que nós estamos discutindo, com responsabilidade, sem furar o teto de gastos, é darmos um aumento de no mínimo 50% no Bolsa Família a partir agora dos últimos 2 meses do final deste ano. Então é muito fácil falar endivide-se, mas o Brasil pode quebrar. E desde o começo eu falei, essa política do fique em casa, a economia te vê depois, estava completamente, não é equivocada não, é errada. Apanhei muito por causa disso. Talvez eu tenha sido o último chefe de Estado por enveredar nessa direção. Não errei nenhuma no tocante à pandemia. Não tenho bola de cristal. Foi com estudo, com maneira de procurarmos pessoas que começavam a entender do assunto, experiência até em outros países, e tínhamos que adotar o tratamento emergencial. E isso daí foi satanizado no Brasil. Muitas pessoas, você pode ver, o próprio chefe do plano de contingenciamento do Estado de São Paulo, Davi Wipe, ele foi medicado com Covid, e depois, numa entrevista ao vivo, perguntaram para ele que remédio foi ministrado para ele. Ele, com o médico, homem de confiança do governo de São Paulo, que tratava do Covid, falou que aquilo era segredo e era uma relação dele com o médico. Não revelou. Depois conseguiram a receita e ele foi tratado com hidroxicloroquina. Depois ele descobriu quem vazou essa receita e processou essas pessoas. Se eu sou um secretário de saúde e consigo me curar com um medicamento que sabemos que não tem comprovação científica para aquela doença, eu seria o primeiro a divulgar. Como divulguei quando fui acometido de Covid. Estava muito mal aqui na presidência, tomei a hidroxicloroquina e no dia seguinte estava muito bem. Agora, o que o país adotava nesse momento, através do senhor Henrique Mandetta, ministro da Saúde, era o protocolo do fique em casa. Isso causou a demissão dele, sim, não vou negar isso aí. É um completo desacordo comigo, porque eu exigia dele que cumprisse o protocolo do Conselho Federal de Medicina, que dava liberdade ao médico, num caso como esse, receitar off-label o que o médico achasse que devia ser receitado. E a política do Mandetta, do fica em casa, e só quando sentir falta de ar, procure um médico, é a mesma coisa que um mergulhador profissional que está cumprindo uma missão a 20, 30 metros de profundidade e espera aspirar o ar, forçando tirar o ar do cilindro. Quando ele quiser submergir, dificilmente ele vai submergir vivo. Então esse protocolo estava errado porque tínhamos que seguir o protocolo do Conselho Federal de Medicina. Eu estava com a razão. Então, por este motivo, também ocasionou a baixa dele, até porque ele se transformou naquele momento como o garoto propaganda da TV Globo. Passava 2, 3, 4 horas por dia dando entrevista. E nada realmente ele produzia lá no Ministério. Bem, fizemos a nossa parte, porque também sempre disse, nós temos a obrigação de decidir. Pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. E na questão do tratamento precoce, ele era contra. Inclusive, se falava naquela época, a imprensa reverberou muito isso, que a hidroxicloroquina causava arritmia. Eu falei que não. Minha palavra, obviamente, não valeu nada, Mas, poucos meses depois, a Sociedade Europeia de Cardiologia disse que a hidroxicloroquina não causava arritmia. Tanto é verdade que muita gente na Amazônia usa como preventivo para a malária, sem qualquer problema. E, 2016, uma questão voltada para o Zika vírus, matéria do próprio TV Globo, você vê claramente ali o pessoal receitando as senhoras grávidas para fazer frente ao Zika vírus, recomendando a elas o uso de hidroxicloroquina, inclusive falando que não causava arritmia. Então, há pouco tempo, a TV Globo também mudou de lado. Obviamente, a verdade disso tudo aparecerá brevemente. Eu acho que houve uma influência muito grande da indústria farmacêutica no Brasil. Nós temos uma CPI diuturnamente
instalada para deturpar as informações e para derrubar o presidente da República. O povo brasileiro quer a verdade. A imprensa, a grande mídia, infelizmente, não divulga todas as ações do governo federal. Uma das verdades é que o governo federal já distribuiu mais de 150 milhões de doses da vacina. Nós, brasileiros, estamos sendo vacinados hoje graças ao governo federal. E para quem não sabe, o Ministério da Ciência e Tecnologia está investindo para fabricação da vacina brasileira. Presidente, eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito disso. Primeiramente, nós devemos ter a nossa vacina até o final do ano. Um trabalho quase que exclusivo do ministro Marcos Pontes. Até porque, pelo que tudo indica, o coronavírus não vai deixar de existir no mundo. Vai ficar como outra gripe qualquer por aí. E não se sabe ainda, ou melhor, não se tem certeza, qual a validade da vacina. 6 meses, 1 ano, 2. Alguns jogam ali a 9 meses. E a gente, obviamente, tem uma despesa enorme com compra de vacinas e nós queremos diminuir essa despesa com a nossa própria vacina. E a vacina sendo nosso, o IFA sendo nosso, como o vírus é mutante, você pode aqui dentro mesmo alterar a questão das vacinas e atender essa nova demanda. Alguns dizem que devia ter comprado vacina no ano passado. Eu respondo a pergunta, né? Onde tinha vacina para vender no ano passado? A primeira vacina no mundo foi no Reino Unido no início de dezembro. Não tinha vacina para vender. Tá? Em janeiro também não tinha vacina, pouquíssima vacina tinha à disposição. Nós aqui começamos a vacinar nosso povo em janeiro. O que eu fui contra o ano passado, o governador de São Paulo falou que a vacina deveria ser obrigatória. Se ninguém tinha ainda tomado a vacina, se ela estava ainda em fase experimental, laboratorial, como é que você poderia falar em obrigar? Eu fui contra isso. E agora sou contra também. Qualquer vacina não pode ser obrigatória. E também sempre disse, qualquer vacina para nós comprarmos, temos que ter a chancela da Anvisa, ter um histórico de bons trabalhos aqui dentro do Brasil. E só pagaríamos qualquer coisa depois que a vacina chegasse no Brasil. Então, com isso, mas te falei anteriormente, é impossível falar em corrupção no Ministério da Saúde, pelo menos nessa área. Se houver qualquer coisa, nós seremos os primeiros a buscar apurar a verdade e deixar que a justiça puna os responsáveis. Nós estamos próximos das eleições, um momento muito importante para o nosso Brasil. Eu, presidente, tive a oportunidade de viajar muito por esse nosso Brasil, saindo do oeste da Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, onde deu a maior votação em 2018 para o presidente no Nordeste, passei por Goiás, passei por Minas Gerais, interior de São Paulo, e em todo canto que nós passávamos com a nossa equipe, outdoors em apoio ao presidente da República. Diversas pesquisas estão sendo divulgadas, pesquisas que também não são confiáveis, porque o feedback da rua, presidente, é muito grande, favorável que o senhor em 2022 continue esse trabalho, porque o Brasil ele já está retomando a economia. Vamos parar de falar somente nas coisas negativas. Infelizmente, a pandemia pegou todos de surpresa, o governo federal teve que postergar muitas ações, como todos nós, mas o Brasil ele já está mostrando força, já está mostrando crescimento, a agricultura ultrapassando os Estados Unidos em exportação de soja e outros tipos de cultura. Então, presidente, eu gostaria que você falasse para o seu povo que confiou o voto no senhor em 2018 para 2022, com Bolsonaro na presidência, o que nós brasileiros podemos aguardar? O que eu tenho lutado, e bastante, é para o voto democrático em 2022. Eleições sob suspeição não são eleições. Curiosamente, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o senhor Luiz Barroso, que também é ministro do Supremo Tribunal Federal, empunhou uma bandeira contra a contagem pública dos votos, que esse é mais importante que o voto auditável. E a própria Constituição nos sinaliza para isso. Os nossos atos têm que ter transparência. E olha só, eu mataria a charada aqui com uma pergunta a você. Tu acha justo os mesmos que tiraram o Lula da cadeia, os mesmos que os tornaram elegível, serão os mesmos que vão contar os votos?
Tem um velho ditado que diz: quem ganha a eleição não é quem vota, é quem conta. E quando a gente quer transparência, eu quero realmente uma eleição democrática. E eu estou demonstrando que, cada vez mais, a gente tem razão quando apresenta os fortíssimos indícios de adulteração. Isso que nós temos comprovado do nosso lado remonta a 2014, onde, por ocasião do segundo turno, por 240 vezes, não o fluxo de votos que chegava real, mas o fluxo contado de votos, alternando por 240 vezes, por 4 horas, Aécio ganhava, Dilma ganhava, Aécio ganhava, Dilma ganhava. É a mesma coisa você jogar uma moeda 240 vezes para cima e ela alternar cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa. Isso equivale a você ganhar 6 vezes na Mega Sena de forma consecutiva. Nem aquele ex-parlamentar, o João Alves, que faleceu, não conseguiria essa proeza. Além de outra coisa, que eu posso revelar para você aqui agora, que com 0,39% dos votos apurados em São Paulo, houve um travamento no sistema. Os 8 primeiros candidatos foi dado o percentual de cada um deles naquele momento. Repetindo, 0,39 apurado, foi dado o percentual de cada um dentro desses votos apurados. No final, 100% depois, o percentual continua sendo o mesmo para os 8. É a mesma coisa que numa corrida de Fórmula 1, na segunda volta, um animal entra na pista e é acionada a bandeira amarela. Então o pessoal fica um atrás do outro, depois da segunda volta, correndo em círculo, né? Ou melhor, rodando em círculo, até que o incidente seja resolvido. E ali tem uma classificação. E você, então, dá a bandeira quadriculada novamente, e depois de mais 80 votos, a classificação de todos permanece inalterada. Isso é mais do que ganhar meia dúzia de vezes de forma consecutiva na loteria esportiva. O que nós estamos demonstrando com isso? Com fotografias, com atos, com o que nós temos do próprio TSE, é mais do que suficiente para a população, independente do seu grau de instrução, desconfiar das eleições. E nós queremos evitar problemas para 2022. Nós teremos eleições em 22, mas deixo bem claro e repito, eleições democráticas, elas só existem se o processo de apuração tivermos a contagem pública de modo que cada cidadão, não interessa que ele seja onde esteja no Brasil, ele tenha certeza que seu voto dado àquela pessoa será contado. E isso que aconteceu, tá, poderá repetir-se em 22, se não a medida for tomada, que inclusive vai afetar, como já afetou o prefeito de São Paulo, como estou demonstrando aqui agora. Afetará as eleições para o Senado Federal, para a Câmara dos Deputados, etc. Queremos evitar isso daí. Eu realmente sou democrático, estou apontando o problema antes dele acontecer. Os que me chamam de ditador intransigente estão sendo cada vez mais desmascarados com o que nós estamos apresentando e falando. Aproveitando essa oportunidade, a gente vem falando muito sobre a questão do voto auditável. Inclusive, presidente, um especialista em software, ele participou de um evento, né, do TRE que mostra realmente que há possibilidade de fraude na contagem de votos e no sigilo também, né? E ele é um professor especializado da Unicamp e eu gostaria que o senhor falasse dessa bandeira da gente poder ter esse voto para 2022, porque, na verdade, eu acho assim, quem não deve, não teme. Então, por que não darmos mais transparência, né, a um processo político muito importante? O Brasil mudou, nós brasileiros mudamos, nós hoje entendemos melhor de política, então eu gostaria que o senhor afirmasse essa luta pelo voto auditável em 2022. Eu prefiro falar em voto democrático e contagem pública dos votos. E as eleições interessam para todos nós, para mim, para você, para o médico, para o farmacêutico, para o gari, para o desempregado, para o militar da ativa, militar da reserva. Então, interessa para todos nós isso daí. E repito, ele é obrigatório para quem acima, que tenha maior de 18 anos, até 70. Depois é facultado para cima e para baixo.
Esse sistema eleitoral nosso, onde existe no mundo? Eu pergunto ainda para você. Na tecnologia da informação, quem é mais avançado, nós ou a Coreia do Sul? Ou o Japão? Ou os Estados Unidos? Ou o Reino Unido? São eles. Já que é tão confiável assim, por que eles não adotam o nosso sistema daqui? A Suprema Corte alemã, diferentemente da nossa, tornou o voto eletrônico inconstitucional. E assim em vários outros países do mundo. O Paraguai adota o voto que nós queremos adotar. E deixar bem claro para os propagadores de fake news que não é o povo, gente como o próprio Barroso disse há pouco tempo, ele é do Supremo Tribunal Federal, que o que eu estou propondo é o retrocesso, é o voto em papel. Ele sabe que isso não é verdade. E é duro tu falar isso para o ministro do Supremo Tribunal Federal, falar que ele está mentindo. Está mentindo. Porque não é você voltar ao papel. Você vai na sessão eleitoral e quando vai para frente ali na tela do computador, você digita os seus candidatos, aparece o nome todos eles na tela, e esse voto é impresso no papelzinho do lado, que você não tem acesso a ele. Você olha para o lado, o que a impressora escreveu ali, você confere, você aperta um botão, o papel cai na urna. Caiu na urna o papel, sem contato manual de ninguém. Aquela urna, às 17 horas, vai ser fechada. Tá? Será feita a apuração eletrônica dos votos. E, paralelamente, começa ali na sessão a apuração manual. Você contar, em média, 400 votos por sessão no passado era difícil, que tinha garrancho, tinha nome esquisito das pessoas. Tá? Agora, contar como está ali no papel impresso, você não tem dificuldade. E o que nós queremos do TSE? Olha o que nós queremos do TSE. Quando eles recebem os votos, 3, 4 horas até encerrar, nós queremos que o TSE divulgue online o voto de cada uma das 500 e poucas mil sessões eleitorais do Brasil. E você pode, da tua casa, então, às 9 da noite no domingo, acessar, ver a sessão eleitoral da tua tia, da tua avó, do teu amigo, do teu filho, como é que foi naquele local. Você pode comparar, por exemplo, uma sessão na Vila Militar com uma no interior da Bahia. Né? Uma sessão onde vota gente mais rica, um bairro onde tem gente mais pobre. Você vai poder acessar. E mais ainda, se você teve o cuidado de esperar fechar a sessão, você vai ver uma tripa impressa que vai ser fixada na parede. Você pode fotografar aquela tripa e levar para casa e conferir imediatamente a tripa que você votou, que você tirou a fotografia, com aquilo divulgado à noite pelo TSE. Queremos muito? Não tem como você ser contra a gente. Nós queremos transparência. E quero repetir para você aqui. Quem tirou o Lula da cadeia por crimes os mais variados possíveis? Posso falar sobre corrupção no governo do PT para você. Quem tornou elegível é quem vai contar os votos dele. Então isso está apavorando algumas pessoas em Brasília. E mais ainda, uma proposta de emenda à Constituição, tramitando na Câmara, de autoria da deputada Bia Kicis, o presidente Arthur Lira criou a comissão especial e começou a discutir o assunto tranquilamente. Ia ser aprovado na comissão, que a comissão é um retrato do que acontece no plenário. O que o ministro Barroso fez? Foi para dentro do parlamento, reunir-se com lideranças de partidos, e após essa reunião, no dia seguinte, a maioria desses líderes trocaram os integrantes da comissão por pessoas para votar contra, ou seja, para matar a PEC do voto auditável, né, na origem. Então ele quer melar a possibilidade de nós realmente termos uma eleições democráticas. Então isso tudo nós estamos cada vez mais mostrando para a população, e a população está entendendo cada vez mais que tem algo errado. Que você mais quer, por exemplo, no teu município, votar para o prefeito ou vereador e ele seja eleito. Agora, ele perder numa suspeição, você se frustra. Por isso, cada vez mais gente deixa de votar. Entra na fila da abstenção, abstinência, melhor dizendo, não vai votar. E o pessoal sabe, se nós passarmos a contagem pública dos votos, essas pouco mais de 10 milhões de pessoas que não comparecem ou até mesmo anulam o seu voto, vão comparecer. E a tendência da grande maioria desses 10 milhões de pessoas é não votar na esquerda. Então o quadro está aí, qualquer um pode entender e pode ter certeza, vai ter eleições no ano que vem e o lado do bem vai vencê-la. Várias obras foram
tendo continuidade no governo Bolsonaro, obras que ficaram paradas por anos depois da maior corrupção da história da República que já se aconteceu no nosso Brasil. Então, presidente, eu tive até a oportunidade no ano passado de acompanhar quando o senhor esteve no município de São Desidério, na Bahia, junto com o ministro Tarcísio, a FIOL, que é uma realidade. Eu e a minha equipe pudemos constatar os trilhos, vários montes de brita e tantas outras obras que o senhor tem feito pelo Brasil, principalmente no Nordeste, né, onde é um lado do nosso país que sempre foi mais esquecido, muitas obras paradas. Eu gostaria que o senhor falasse sobre o feedback quando o senhor viaja por esse nosso Brasil, a recepção do povo em cada obra que o senhor, junto com o ministro Tarcísio, vai inaugurar. Sempre se falou no modal ferroviário, que é o segundo mais econômico. O primeiro é o aquaviário. E, juntamente com o Tarcísio, nós resolvemos trazer isso para a realidade. Nós temos, hoje em dia, a ferrovia Norte-Sul, 4.150 quilômetros. Pega o Porto de Itaqui, no Maranhão, passa por Tocantins, Goiás e acaba no Porto de Santos, em São Paulo. Então, desses 4.150 quilômetros, faltava se completar 1.500 quilômetros. Então, juntamente com o Tarcísio, nós procuramos a iniciativa privada, porque o governo não tem recurso para tal. A previsão é previsão não, se Deus quiser, vai acabar neste ano isso aí. Imagine quanto vai se economizar em frete, porque cai e muito o transporte desse material. E vai se economizar um frete não só para exportação, bem como para o consumo interno. Temos outras ferrovias que chamam de costelas, a FIOL é uma delas, Ferrovia de Integração Oeste-Leste, entre tantas outras que estão em construção no Brasil. Isso vai revolucionar aqui a infraestrutura nossa. Paralelamente, também, o Tarcísio buscou aí como a dificuldade na BR-163, que passa pelo Pará, escoar o que se produz no centro-oeste brasileiro. Faltavam apenas 150 quilômetros. Essa rodovia começou a ser feita no governo Geisel. Terminamos 50 quilômetros. Só que esses 50 quilômetros, em época de chuva, um bitrem, um caminhão qualquer, levava no mínimo uma semana para vencer. Então aquilo é despesa com peça de reposição, com pneu estourado, paga a máquina para desatolar teu caminhão e por aí afora. Também investimos muito em pontes. Por quê? Ao você fazer uma ponte, além de você ganhar em tempo daquele caminhão, você evita em muita despesa. Logicamente, os balseiros estão ferozes, né? Não estão satisfeitos com o nosso trabalho. A ponte do Abunã, lá entre Rondônia e Acre, é uma prova disso, né? Era um recurso fantástico que se gastava ali. Os preços no Acre de produtos que vinham pelo meio rodoviário, a previsão é baixar 6% lá na ponta da linha. Então, esse tipo de trabalho da infraestrutura, nós fizemos ou com recurso próprio ou com recursos privados. E o Brasil está andando maravilhosamente bem nessa questão. Temos, também quando se fala em obras, que eu falei para o ministro Canuto lá atrás e depois para o Rogério Marinho, que assumiu o MDR, Movimento de Desenvolvimento Regional. É priorizar obra para o Nordeste, né? Obras voltadas para água. E nós, por exemplo, a barragem do Jucurutu, Rio Grande do Norte, começou a ser feita em 52, eu nem era nascido ainda. Vamos concluir agora. Vai beneficiar mais de 300 mil pessoas, entre tantos outros canais. A previsão nossa, eu quero dar uma certa reserva, né, mas no primeiro semestre, no ano que vem, é concluir toda a transposição de São Francisco. Então, é um trabalho que começou lá atrás, não é nosso, mas nós estamos concluindo. No passado, fazendo transposição de dinheiro, de lá para o bolso próprio. Nós estamos fazendo transposição de água. Quando se fala em estatais, por exemplo, né, no final do governo Dilma, o prejuízo com estatais, levando-se em conta o lucro de 2020 das estatais conosco, está na casa de 110 bilhões de reais. Lá atrás dava prejuízo, passou a dar lucro. A diferença, 110 bilhões de reais. Você cita, por exemplo, os Correios, que sempre davam um lucro muito pequeno, ou prejuízo, o ano passado deu lucro de 1,5 bilhão de reais. Você pega Itaipu Binacional, no mesmo caminho. Se investia pouco mais de 100 milhões por ano, basicamente em projetos sociais. Nós assumimos
e aplicamos em infraestrutura só no ano passado 2,5 bilhões de reais. Uma segunda ponte para o Paraguai está praticamente 60% pronta e no início do ano que vem vamos inaugurá-la. A terceira ponte com o Paraguai, que será de Porto Murtinho, no final do ano agora já sai do papel e vai para uma realidade também. Lá, só nessa área da estatal binacional Itaipu, nós alongamos a pista do aeroporto de Foz do Iguaçu, mais 600 metros. Está na iminência de começarmos a receber voos internacionais, que só acontecia na Argentina. Isso é mais recurso para nós. É a nossa rede hoteleira que vai ser ocupada. Bem como em obras de infraestrutura, atendemos a pelo menos 40 municípios do noroeste do Paraná. Esse é um pequeno retrato das nossas estatais. A privatização, não conseguimos avançar com a velocidade que queríamos, porque realmente temos dificuldade. Não é vender uma estatal, não é botar na prateleira quem quer comprar. Tem uma série de normas, temos que seguir a legislação. Terminamos aqui a questão da Eletrobras, tá? Praticamente está resolvido, e vamos entrar agora na questão dos Correios. A tendência nossa é realmente diminuir bastante o tamanho do Estado. Estatal, só as essenciais. O resto, o que a iniciativa privada puder fazer, nós estaremos abrindo mão disso. A região Matopiba, que agrega os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, é uma nova fronteira agrícola do país. E o governo federal, juntamente com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, inovaram a questão da plantação de trigo nessa região, bem como, presidente, já é uma realidade no Ceará, algo que era inimaginável. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Nós implementamos aí estudo que vinha acontecendo antes do nosso governo até, mas na prática aconteceu conosco. Realmente, nós somos dependentes de trigo da Argentina ou dos Estados Unidos. Seria bom termos a autossuficiência. Trabalhamos nesse sentido. Estou para visitar essa região com a Tereza Cristina. No passado, nós tínhamos o Centro-Oeste. Eu sou bem mais velho que você. Eu lembro quando começou-se a desbravar aqui o nosso Cerrado, o nosso Centro-Oeste. Ninguém acreditava nisso. Como é que transformou-se uma realidade? Nos anos 70, o presidente Médici, militar, juntamente com o ministro Alisson Paulinelli da Agricultura, começou a enviar centenas de jovens para o exterior, para a Europa e até para o Japão, e estudar a agricultura lá. Essa garotada veio para cá, universitários ainda, alguns já formados em agronomia, e investiram nessa região. E hoje é uma realidade. O nosso celeiro do mundo, realmente, em grande parte, está aqui no centro-oeste do Brasil. A região do Matopiba, bem como o Ceará, é outra coisa. E eu estive pessoalmente em Israel no início de 2018. A precipitação pluviométrica em Israel é menor que o nosso interior nordestino. Por que não pode dar certo aqui? Lá nós vimos coisa que jamais podia imaginar. O que é o orvalho de Deus? É uma invenção muito simples, um círculo com ranhuras em forma de cone que você junta embaixo da plantação e o orvalho que cai ali corre para a região da raiz. Eu fui ver a piscicultura no deserto. Israel cria peixe, roubá-lo no deserto, entre outras coisas fantásticas. Israel é um país que não tem nada, nem petróleo tem, mas lá tem um povo com vontade para realmente enfrentar desafios e vencê-los. Israel sobrevive com graça de Deus. Não tem outra explicação para Israel existir. Fiz contato depois de presidente, não só com o embaixador de Israel, bem como com Benjamin Netanyahu. Agora, indicamos um novo embaixador para Israel e a pandemia nos atrasou muito. Vamos reativar o que seria um novo projeto Rondon com Israel, que nós pretendemos fazer em algumas áreas, como agricultura, piscicultura, ETIs, mandar sempre jovens para lá, que ficam aí 20, 25 dias, e voltam para o Brasil, sendo substituídos por outra leva de garotos. Pretendemos não fazer isso com Israel. Israel tem o botão do transgênico. O que é isso? Muita gente reclama, que o transgênico não pode ser usado no Brasil. Agora, em situação de necessidade, você pode apertar o botão do transgênico. Entre não comer nada e comer um transgênico, logicamente vai optar pelo transgênico. A população mundial cresce na base de 60 milhões por ano. Os nossos recursos aqui são findos, e devemos nos preocupar com isso. Outros países se preocupam. O mundo árabe, que estive lá mais de uma vez,
incrementaram o negócio visando a própria segurança alimentar para conosco. E você pode ver, muita gente que reclama do transgênico toma um refrigerante numa lata vermelha sem saber a fórmula daquilo. Olha o problema que nós temos no momento. Estamos aí numa geada que está queimando. A geada queima a agricultura. Vamos ter uma quebra grande de milho. O milho já estava subindo de preço. Consequência, carne de galinha, carne de porco e ovos. Já subiu bastante. Devemos abrir a importação de milho transgênico da Argentina, Estados Unidos e outros países. Se não fizermos isso, o preço da galinha e do ovo, que é uma alimentação básica nossa, vai lá para cima. Agora, o povo americano come o ovo da galinha, que come o milho transgênico, que vai muito bem. Ou alguém acha que se fizesse mal à população, eles estariam cultivando o milho transgênico lá. Então é outra realidade. É vencer tabus. Quer ver uma coisa? O ano passado, a Tereza Cristina me procurou preocupada. Presidente, nós temos que abrir para que o produtor rural plante cana-de-açúcar no estado do Amazonas. Eu falei, não estou entendendo. Não pode. Até um decreto presidencial que impede o plantio de cana-de-açúcar no estado do Amazonas. Acho que você não sabia disso, né? Quase ninguém sabia disso. Se o senhor revogar o seu decreto, vai ter problema com os ambientalistas. Espera aí. Problema com o ambientalista? Qual é a alternativa? Nós queremos álcool em todos, etanol, né? Em todos os estados do Brasil. Assinei o decreto revogando o anterior, passou a ser uma realidade. Apanhei pouco até dos ambientalistas, né? Que alguns falavam que eu queria transformar a selva amazônica num canavial. Então tem certas coisas que você tem que enfrentar. Um presidente não é só para assinar as coisas, é para ir para a galera e o pessoal bater palma. Alguns não batem palma. Muitas decisões minhas contrariam um lado ou outro. Eu sou obrigado a vetar projeto aqui que a pessoa não entende. O veto meu é em cima da constitucionalidade ou inconstitucionalidade, em cima da questão econômica. Se vota, por exemplo, algo como para a internet, para dar internet para todas as escolas do Brasil. Bacana, 10. Só que o projeto votado no parlamento, que chegou para mim, gerava uma despesa anual de 3 bilhões e meio de reais. Tendo em vista a lei de responsabilidade fiscal, faltou o parlamentar dizer a fonte de custeio. Se eu sanciono, eu estou em curso em crime de responsabilidade, o artigo 85 da nossa Constituição. E digo mais, o deputado pode votar sim ou não. Ele tem lá a garantia do artigo 53 da Constituição, onde diz que os deputados e senadores são civilmente inimputáveis, né, por quaisquer palavras, opiniões e votos. Agora, eu sou imputável por qualquer veto. Então, tem certas coisas que eu tenho que vetar ou tenho que sancionar. E a crítica vem. E alguns fazem de propósito isso dentro do parlamento, que tem um grande apoio popular, né? Porque sabe que eu, ao votar, vou sofrer o desgaste. Olha, como é que ele votou uma proposta tão linda como essa? Se o parlamento gerasse riqueza da forma como essas pessoas dizem que gera, apresente um projeto para que a menor pensão no Brasil seja de 30 mil reais. Não tem problema, daí eu sanciono aqui e resolveu os problemas do Brasil. E não é assim que funcionam as coisas. O país que foram para a demagogia, foram para buscar facilidade nessas questões, né, usando do populismo, foram para o espaço. Olha a Venezuela. Começou um governo do Chávez, que quase todo mundo aplaudiu, porque ele tinha um discurso contrário ao que acontecia em Cuba, favorável ao livre mercado americano, mas depois ele resolveu partir para o populismo. O petróleo em torno de $140 o barril, né, um país riquíssimo em ouro também, a Venezuela integrava a OPEP, começou a distribuir projetos sociais para a população, até a gasolina na casa de uns centavos. Bem, quando o petróleo caiu, veio a desgraça. Não tinha como sobreviver mais. Até Cuba, que vivia de doação do petróleo da Venezuela, baixou esse fluxo. O que aconteceu há poucas semanas em Cuba? Houve uma manifestação popular enorme, buscando o quê? Alimentos. Tá? Energia elétrica, porque não tem mais petróleo, não tem hidrelétrica em Cuba, pedindo medicamentos também. Olha, o país onde diz que a medicina é primeiro mundo. Os mais médicos cubanos, para o PT, foi um sucesso dentro do Brasil. Mas a Dilma não tinha dentro aqui do Palácio da Presidência, que eu estou aqui, o médico cubano para atendê-la. Quando eles tinham problemas, iam para os melhores hospitais do Brasil e do mundo.
E também o povo cubano acabou pedindo liberdade. Foram para a rua, com fome, sem alimentos, sem energia, pedindo liberdade. O que o regime fez? Pancada, como sempre. Uma jovem menina agora foi condenada aí a 8 anos de cadeia porque estava na rua, porque era uma blogueira. O último ditador cubano, que ainda está lá, o Canel, que substituiu o irmão do Fidel Castro, ele abriu um pouquinho a internet. Tá? E quando houve essa manifestação, ele simplesmente zerou de novo a internet. Então, essa é uma grande realidade. Nós não podemos partir para o populismo no Brasil. Alguns falam, né? É muito fácil. O auxílio emergencial tinha que ser R$600. Eu gostaria que fosse R$10.000. Mas ele leva, através do populismo, o caos para uma nação. O nosso meio de produção vai lá para baixo. Olha o que está acontecendo na Argentina. Algo parecido. A carne estava muito cara. O que o governo fez lá? Proibiu a exportação de carne por 30 dias, para sobrar carne no mercado interno a preço mais barato. Bem, primeiro, faltou carne e o preço foi lá para cima. O mercado não se controla na base da canetada. É muito fácil você, com essas medidas, usando uma caneta indevidamente, buscar soluções. Realmente, o que traz solução é o trabalho e, acima de tudo, é o conhecimento para a população. Porque tem uma passagem bíblica que diz: por falta de conhecimento, meu povo pereceu. E isso, no Brasil, nós temos que lutar para que todos aqueles que queiram o retrocesso daquelas pessoas que roubaram o país por vários anos, a consequência vai ser muito grande. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. O Grupo Global de Comunicação, desde 2018, tem o projeto Novo Brasil, onde nós acreditamos no presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Eu, Cassiana Almeida, sou vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, que é uma entidade octogenária que também apoia o presidente da República. E eu costumo dizer que o presidente Bolsonaro, ele não levou apenas uma facada em 2017. Não, o presidente Bolsonaro, ele tem levado várias facadas. Em 2019, ele começou a levar as primeiras facadas de pessoas que foram eleitas pela onda bolsonarista e que abandonaram o presidente na primeira oportunidade. O presidente Bolsonaro, ele levou a terceira facada no ano passado, em 2020. Eu nem preciso dizer o nome. Hoje essa pessoa teve as suas decisões, infelizmente, mudadas, alteradas, e isso é muito triste para um país que está buscando um crescimento econômico e, principalmente, lisura, probidade, que é o que o governo Bolsonaro vem fazendo. Eu também quero pontuar, finalizando, que dizem que o presidente Bolsonaro não tem qualquer respeito pela imprensa e por nós jornalistas, pois eu quero dizer que o meu trabalho, sempre quando foi mandado para a presidência, sempre foi muito bem recebido, sempre fomos congratulados e ele respeita sim, ele me respeita como jornalista, ele respeita todos nós jornalistas, mas ele respeita o jornalismo que trabalha com a verdade, com a seriedade. Vamos acabar com conversa fiada, vamos acabar com uma mídia que quer derrubar o presidente somente por questões de dinheiro, somente por questões de querer assolar o nosso Brasil. Nós estamos cansados. Presidente, eu agradeço pelo senhor ter me dado a oportunidade de me receber. Eu quero que esse Brasil continue crescendo. Eu particularmente acredito no seu trabalho, nosso Grupo Global. E depois desse segundo susto que o senhor nos deu esses dias, ficando hospitalizado em São Paulo, eu gostaria que o senhor falasse para o povo brasileiro que o senhor está bem e desse uma mensagem de tranquilidade para o povo para 2022, porque o Brasil ele não pode retroceder de jeito nenhum. A primeira facada física foi em setembro de 18, só para fazer uma pequena correção aqui. Verdade. Do elemento, até aquele momento, filiado ao PSOL. Eu entendo que isso aconteceu porque eles viram que eu realmente estava indo muito bem e a gente ganharia as eleições. As outras facadas aconteceram por quem está do nosso lado, no primeiro momento. São pessoas que também tinham sede do poder. Não foi uma ou duas, não. Foram quase 10. Né? Mas nós resistimos a tudo isso aí. Alguns achavam que as demissões que eu fiz aqui, eu sofreria muito com isso. Isso não deixou de acontecer porque nós mostramos a verdade, porque aquilo estava acontecendo.
E certas pessoas do meu lado também tinham sede de poder. Trabalhavam para ele chegar ao poder, para ele ser indicado para uma vaga importante aqui em Brasília, né? Isso aconteceu. Foram desmascarados, né? Algumas pessoas vieram trabalhar comigo, eu de boa fé, mas eles já tinham o script pré-definido. Posso dizer para você que hoje em dia o nosso ministério está muito melhor. E mais ainda, todos os atuais 22 ministros falam a mesma linguagem e conversam entre si. E nós estamos cada vez mais aperfeiçoando essas pessoas, bem como secretários, servidores que estão ao nosso lado. E hoje eles conseguem entender, porque eu tenho falado, não é de 2018 para cá, mas desde quando cheguei no Congresso, que nós temos algo mais importante que a nossa vida, que é a nossa liberdade. Que nós dois presos não temos vida. E temos demonstrado e mostrado com exemplos aí fora. Em 2019, eu tive a coragem, ao visitar a Argentina, em 2019, falar o que ia acontecer com a Argentina caso a esquerda voltasse no poder. O povo lá fez a opção, tendo em vista o presidente Macri não conseguir atingir o seu objetivo, em não votar ou votar em quem colocou a Argentina no buraco, como a turma da Cristina Kirchner, que é a turma do Folha de São Paulo, que é a turma da Dilma, do Lula, do falecido Chávez, do falecido Fidel Castro, tá? Das Farc também. As Farc, quando foi criado o Folha de São Paulo em 90, fizeram parte desse grande grupo de esquerda aqui da América do Sul, América Central, que eles combinaram entre si, por ocasião de eleições, usando as armas da democracia, fazer com que ele chegasse ao poder. O próprio Zé Dirceu fala isso claramente, que todos que participaram daquele movimento praticamente chegaram ao respectivo governo deles. Aconteceu o milagre da Lava Jato. Uma operação muito bem conduzida no momento, depois apareceram alguns problemas, e nós sabemos onde chegou isso aí, qual a ambição de pelo menos uma pessoa daquele grupo. A tranquilidade que eu posso dar. Um homem só não salva o país. O meu exército é o povo na rua. O exército do nosso povo é o verde oliva, que sempre jogou dentro das 4 linhas da Constituição, independente de que o governo fosse. Mas nós precisamos de cada vez mais que a população se conscientize, realmente se informe do que está acontecendo, veja o que acontece ao nosso redor, que as pessoas inteligentes aprendem com o erro dos outros. Aqueles sem inteligência aprendem com o erro próprio. E os hipócritas não aprendem nunca. Devemos separar essas pessoas e não se esquecer que o sistema atualmente no Brasil, uma parte considerável dele, quer a volta da impunidade e da corrupção. Porque nós botamos praticamente um ponto final nessas velhas práticas. Se nós queremos um Brasil melhor, as armas estão à nossa frente. Estão dentro das 4 linhas da Constituição. Não precisamos de nada mais além do que está na Constituição. E é um dever nosso lutar por isso. Eu estou pronto e tenho seguido o norte apontado pela vontade popular. Se precisar que eu vá, que eu convide a população para um grande ato na Paulista, e se eu convidar, ele haverá, porque o povo irá, se assim achar que é necessário, para nós mostrarmos para o Brasil, para o mundo, quem está com a verdade. Quem realmente defende a democracia. Que, afinal de contas, eu sou o tempo todo acusado do que eles são. Até no tocante à corrupção, como eu disse agora há pouco. 3 senadores que não conseguiram aprovar uma emenda para comprar a vacina a qualquer preço sem Anvisa. E imagine a festa que seria, né, por parte desses parlamentares e por parte, em especial, do consórcio do Nordeste, tentaram imputar para mim um crime de corrupção onde eu não comprei uma só dose de vacina, não gastei um só real, um só dólar nessa vacina. Então o inimigo está aí. A união de todos nós nos fará uma grande nação. E mais ainda, para não esquecermos, né, a família tem um valor inestimável. Né? A tentativa de destruição da família assistimos em 14 anos do governo do PT. Inclusive com o Plano Nacional que visava, né, o ataque direto à família, com 190 itens, como num dos capítulos mais importantes, tratava da desconstrução da heteronormatividade, como alguns ainda falam até hoje, não dentro do Ministério, que se fizer a gente sabe o que fazer com este servidor, onde se fala ideologia de gênero.
o menino não é menina, o menino não é menino, etc, etc, etc. Uma coisa que o pai não quer para o seu filho. O pai quer que seu filho, o homem, seja jogador de futebol, seja militar, seja advogado, seja jornalista, né? E a filha seja também isso, que agora praticamente todo mundo pode fazer, e não uma visão preocupada apenas se nasceu com apêndice, vai ser mulher no futuro ou não. Respeito quem queira ter esse tipo de prazer, sem problema nenhum. Agora, impor isso em escola, com criança a partir de 6 anos de idade, isso é o fim da família brasileira. Como você vê ataques na igreja, por ocasião da pandemia, abusando, né, extrapolando e entrando no artigo 5º da Constituição, muitos governadores e prefeitos fecharam os templos religiosos pelo Brasil. Um absurdo que não tem igual no mundo todo. Tá? Então, o que nós devemos fazer? Nos preocupar e entender as coisas e cobrar de mim o que eu posso fazer. O que eu puder fazer, eu faço pelo povo. Eu, como militar, jurei dar vida pela pátria. Você, como civil, não jurou, mas você dá sua vida pela sua liberdade. A nossa união é o destino da nossa nação. Presidente, muito obrigada por ter me recebido. Saúde, muita saúde e que Deus abençoe aí o seu governo. Estamos juntos em 2022. Essa foi a nossa entrevista exclusiva com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Acesse novobrasil.tv.